Salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi em mais um Comentando o RPG, que neste caso este faz parte da série Criando Personagem no Vampiro à Máscara, quinta edição. Para quem está vendo agora, este é o quarto passo de uma série de 12 passos em que eu estou orientando e mostrando como é que é a criação de um personagem no jogo. Se vocês quiserem ver os passos anteriores, deem uma olhada aqui na descrição do vídeo, que estão os links do passo 1, passo 2 e passo 3 para vocês assistirem e poderem assistir este aqui com tudo já anteriormente explicado. Mas dito isto, vamos considerar que todos já viram, vamos iniciar o passo 4 da série. E o passo 4 tem a ver com a ressonância, a fome e a humanidade, que são características empregadas na quinta edição do Vampiro à Máscara. Vamos primeiro explicar o que é a ressonância antes de a gente colocar qualquer informação na ficha do personagem. Bom, o tipo de sangue no jogo, ele é expressado como ressonância. A ressonância dá sabor ao sangue, fruto de uma combinação do temperamento do recipiente. No caso, o recipiente se refere aos seres vivos, e do estado da mente da vítima no momento da alimentação, ou seja, o que de humor o sangue está ressonando na vítima no momento em que ela foi pega e o vampiro está se alimentando dela. Para os humanos, há os 4 humores presentes no sangue, que são o colérico, que é característica do irritado, do violento, valentão, apaixonado e invejoso. Tem o melancólico, que é a característica do triste, assustado, intelectual, deprimido e castigado. O terceiro é o fleumático, que é a característica do preguiçoso, apático, calmo, controlado, sentimental. E por fim, a ressonância sanguínea, que é a característica daquele que está com tesão, está feliz, viciado, ativo, volúvel e entusiasmado. Mas não são só os humanos, no caso os mortais, que emitem ressonância. Também tem os animais emitindo ressonância, mas aqui a ressonância deles é um pouco diferenciada. Então eles ganham uma conectividade com determinados efeitos, principalmente nas disciplinas. Então nós vamos encontrar no jogo 5 ressonâncias bem típicas, que é a ressonância do colérico, do melancólico, fleumático, do sanguíneo e o do sangue animal. De forma a justificar, dito isto, sabendo que tem essas 5 ressonâncias, de forma a justificar os gastos de experiência nas disciplinas, ou por assim dizer, a evolução delas, assim, afinal de contas, conforme o personagem vai evoluindo, o jogador quer evoluir o nível da disciplina. E para isso acontecer, o personagem deve se alimentar do sangue com o tipo correspondente da ressonância. Sendo assim, a relação das ressonâncias com as disciplinas são: o sangue com a ressonância colérica se linka com a celeridade e a potência. O da ressonância melancólica se linka às disciplinas fortitude e ofuscação. O da ressonância fleumática se linka às disciplinas auspícios e dominação. A ressonância sanguínea se linka às disciplinas feitiçaria do sangue e presença. E, por fim, a ressonância de sangue animal se linka às disciplinas animalismo e metamorfose. Ou seja, toda vez que o personagem quiser evoluir uma disciplina, ele precisa consumir o sangue dessa referida ressonância para poder fazer a prática, ou melhor, fazer a prática para poder aprender o nível a mais da disciplina. Ele tem que consumir, fazer os testes, ficar lá praticando em termos de jogo para poder evoluir. Para o caso da disciplina Oblívio, que é um caso à parte, que é a disciplina dos La Sombra, a relação do sangue
e a sua ressonância é considerada uma ressonância vazia, ou seja, não tem ressonância. Geralmente, ela é encontrada em psicopatas e em pessoas emocionalmente desinteressadas. Então, é uma outra ressonância à parte, além daquelas 5. Essa ressonância do oblívio, ela é encontrada no Chicago by Night. Vocês podem procurar lá no livro e vão encontrar a explicação dessa ressonância. E por fim, no entendimento da ressonância, para aprender uma nova disciplina fora do clã, também requer que, além de você consumir o sangue que tenha ressonância compatível com a disciplina, o personagem tem que provar o sangue daquele que a possui. Ou seja, ele está aprendendo com um personagem que tem a disciplina que ele deseja, ele vai ter que beber o sangue daquele cara que está ensinando. Olha só, isso aí é um abraço para laço de sangue. Cara, tem um preço para evoluir disciplinas fora do clã, e esse é o preço. Fica aí a advertência. Então, feita essa explicação rápida, se vocês quiserem mais detalhes, porque tem muito mais detalhe sobre essa questão da fome e da ressonância, da ressonância do sangue, vocês vão ter que comprar o livro, galera. Comprem lá no Drive-Thru o livro do Vampiro à Máscara, 5ª edição, ou aguardem até o ano que vem a Galápagos publicar a edição em português do Vampiro à Máscara, 5ª edição. Então, dito isto, vamos agora ao personagem que eu estou criando. Lembra que é o Capitão Plínio Teixeira? Pois é, eu defini já algumas características do personagem, que, como vocês poderão ver, foi no passo 1 as definições do personagem, no passo 2 atributos, habilidades e especializações, e no passo 3 as disciplinas, que está aí a questão que eu vou definir aqui, a ressonância, que é de interesse do Capitão Plínio. Lembra que eu falei que tem que combinar com a disciplina? Então, as disciplinas que eu fechei para o Capitão Plínio foram a celeridade e a presença, sendo a celeridade a principal disciplina dele. E, como nós vimos anteriormente, a ressonância da celeridade é a ressonância colérica. E para a presença, a ressonância é a sanguínea. Então, eu recomendo vocês, onde tem na ficha escrito ressonância, registrar essas ressonâncias. Que aí fica claro na hora de vocês, quando vocês forem buscar uma ressonância de interesse de vocês, já está lá registrado as ressonâncias das disciplinas em que o personagem se dedica. E aí fica a explicação da ressonância, pelo menos aí para vocês. Vamos agora à questão da fome. Isso aqui é uma característica importantíssima nesse jogo, é uma mecânica nova, e eu considero a novidade mais importante dessa edição, porque é ela quem cria um certo grau de dificuldade ao jogo que antes não existia nas edições anteriores, e que faz com que os jogadores pensem 2, 3, 4, quantas vezes forem necessárias antes de usar algum poder vampírico, porque o uso do poder vampírico pode gerar fome. Mas eu vou explicar aqui para vocês como é que é essa questão da fome. Vamos lá. Todos os vampiros têm uma característica única chamada fome, e é medida em nível variando de 0 a 5, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá de 1 a 5, mas considere-se quando a caixinha não está marcada, é fome 0, tá? Um vampiro com uma fome 0 está saciado e satisfeito, ou seja, não está com fome. Enquanto que um vampiro com uma fome 5 está esfomeado e mal consegue pensar em algo, exceto a sua próxima saciação dessa fome, ou seja, beber o sangue. Para cada nível de fome afetando o personagem vampiro, ou seja, aqui quadradinhos marcados, ele troca os dados regulares da sua parada de dados de fome em uma base de 1 para 1. Um exemplo. Qualquer parada de dados, eu vou citar aqui um exemplo de parada de dados, seria destreza mais briga.
E aí a quantidade de dados dessa parada é 6. E aí ele pega 6 dados normais. E aí, vamos dizer que aqui o personagem, no caso o Capitão Plínio, ele tem registrado 2 níveis de fome. Ou seja, na parada de dados que era composta por 6 dados, ele vai substituir desses 6, 2 regulares por 2 de fome. É aqui que o jogo recomenda o uso diferenciado de cores entre o dado regular e o dado de fome, para visualmente saber os resultados que vão ser obtidos no dado, que eu vou explicar mais à frente o que é. O jogo recomenda o uso de dados pretos para dados regulares e o uso de dados vermelhos para dados de fome. Esses dados que eu estou segurando aqui, que vocês estão vendo, são os dados que foram produzidos para a 5ª edição do Vampiro à Máscara, em que ele mostra aqui as feições, onde não aparece número, quando não tem o sucesso no dado. Quando aparece um Anki simples, é o sucesso, e quando é o Anki com 2 estrelinhas, é o sucesso crítico obtido no dado. Quase a mesma coisa no dado vermelho, que é o dado da fome. Quando não tem nada, não é sucesso. Quando tem o Anki simples, é o sucesso simples. Quando é o Anki com duas presas, é o sucesso crítico. E quando tem a caveirinha, no lugar do 1, é considerado a falha crítica, tá? Se vocês não tiverem os dados que foram feitos para a 5ª edição de Vampiro à Máscara, vocês podem pegar qualquer dado de qualquer cor, mas é importante que ao menos os dados de fome sejam padronizados de uma única cor. Aqui eu peguei um dado rajado laranjado, que pode simular muito bem a aparência de um dado de fome, mas pode ser um dado amarelo, um dado azul, mas o mais importante é que ele se destaque e se diferencie dos demais dados, que serão os dados normais, regulares da sua parada de dados. Aqui, por exemplo, eu separei um dado branco. Fica fácil de identificar o que é um dado regular e um dado de fome num dado qualquer. No dado regular, sabendo-se que o sucesso de uma parada de dados é de 6 ou mais, e a falha é de 5 para baixo, sendo que o 1 no dado regular não é causado falha crítica. Já no dado da fome, mesma coisa, só que você tem que ficar antenado para quando cair o 1, porque o 1 no dado da fome é a falha crítica, beleza? Então fica aí a dica de quais dados vocês devem usar quando for fazer o uso da fome nas paradas de dados. Se a parada de dados da rolagem de fome for maior que a parada de dados do personagem, por exemplo, vamos dizer que o Capitão Plínio estava com fome 3, mas a sua parada de dados, vamos dizer, numa coisa que ele estava muito enfraquecido em termos de parada de dados, foi só de 2, e a fome dele é 3. Não tem problema, continua sendo 2, só que vão ser somente dados de fome, gente, e não vai jogar nenhum dado regular. Ou seja, a chance dele ter complicações no resultado são muito grandes. Por isso é muito importante o jogador controlar o nível de fome que o personagem está, porque quanto mais fome, mais chances ele tem de se complicar no jogo. A exceção é o seguinte: os personagens nunca incluem os dados de fome nas paradas de dados de checagem, de incitar a fome, nas paradas da força de vontade e da humanidade. São os 3 únicos casos em que você não vai substituir o dado regular pelo dado da fome, tá? Como eu disse anteriormente, se no dado de fome resultar um 10, é considerado um crítico bagunçado, que é quando se obtém uma vitória crítica na qual
1 ou mais 10 aparecem em um dado de fome. Ou seja, o personagem obtém êxito como um crítico regular, mas como um animal faria e não como um ser capaz de prudência ou autocontrole. Ou seja, o personagem consegue realizar a ação desejada, mas não vai ser tranquila e não vai ser controlada. Na realidade, ele vai fazer de uma forma bem descontrolada que pode até causar uma complicação séria para o personagem. Se o jogador não quiser que o personagem passe por uma situação delicada em função desse sucesso, ele pode abdicar desse sucesso. Agora, gente, se na parada cair a falha crítica no dado de fome, é considerado uma falha bestial. Ou seja, ele não teve sucesso algum nos demais dados, não teve sucesso nenhum, mas caiu o crítico no dado de fome. Ou seja, o personagem falhou por causa de sua besta, o que leva à manifestação inoportuna de uma compulsão, que pode se materializar em fome, dominância, ferimento, paranoia ou compulsão do clã. É aí que aparecem as fraquezas do clã. Além da perdição do clã, gente, tem a compulsão do clã, e são compulsões bem pauleiras. Vocês não vão desejar o personagem de vocês passando por isso. Então, tenham em mente que o dado da fome pode trazer muitas situações delicadas para o seu personagem. Mas aí vocês devem estar se perguntando como é que se adquire fome no jogo, ao ponto de ter que preencher essas caixinhas aqui até o derradeiro nível 5. Vou explicar. Toda vez que um vampiro se levanta a cada pôr do sol, apela aos poderes vampíricos ou mexe o seu sangue de alguma outra forma, ele arrisca em incitar a sua fome. Portanto, as regras do jogo pedem uma checagem de incitar o sangue. Ou seja, gente, toda vez que se usa o sangue do vampiro para se obter um resultado sobrenatural, você vai estar demandando uma checagem de incitar o sangue. Para fazer essa checagem, o jogador rola um único dado. Lembra que eu disse ainda agora? Não se aplica o dado da fome. É só um dado regular e é somente um dado. Como sempre, um resultado de 6 ou maior é bem sucedido. E em um sucesso, a fome do vampiro permanece imutável. Porém, em uma falha, o vampiro ganha 1 ponto de fome. E assim ganha mais um dado de fome. Ou seja, no dado regular, de 6 ou mais, ele fica imutável a sua fome. Por exemplo, aqui, a fome do Capitão Plínio está em 3, tira de 6 ou mais, permanece fome 3 e continua adicionando só 3 dados de fome às suas paradas de dado. Porém, se ele obtiver de 5 ou menos na checagem, ele adquire fome. E aí o que era a fome 3 passa a ser fome 4. E aí, nas suas paradas de dado, ele passa a colocar 4 dados de fome nas suas paradas de dado, que aumenta mais ainda a dificuldade e as complicações no jogo. Em fome 5, que é quando o personagem preencheu completamente a trilha de fome, o corpo do vampiro está muito faminto de sangue para fornecer poder sobrenatural aumentado, ou seja, por vontade própria o personagem não consegue mais realizar nenhum poder sobrenatural. Se algum fator externo forçar uma checagem de incitar a fome no vampiro, o jogador deve fazer um teste imediato de frenesi de fome numa dificuldade de 4. Se falhar, gente, frenesi, e aí o personagem perde temporariamente o controle do personagem e o narrador é que começa a determinar o rumo
dessa criatura bestial de fome. Com certeza vocês não vão querer que o personagem de vocês passe por isso. Então, pensem muito bem na hora de usar os poderes vampíricos, porque faz com que haja essa checagem de incitar a fome. No entanto, gente, beber sangue reduz o nível de fome de um vampiro em uma quantidade fixada, dependendo da situação, do alvo que vai se obter o sangue, já tem uma quantidade fixa de saciação de fome. Porém, gente, somente ao drenar sangue de um humano ao ponto de causar a morte dele, que poderá reduzir a fome a 0. Ou seja, se o Capitão Plínio quer drenar o sangue de um humano, mas não quer matá-lo, ele consegue reduzir esta fome a até 1, gente. Aqui, ó. O máximo que ele consegue é até 1. Se ele quiser zerar a fome dele, ele precisa sugar o sangue da vítima ao ponto em que ela não conseguirá sobreviver ao ato da alimentação e morrerá. E isso pode ocasionar até em manchas ao personagem, que poderá ser alguma infração em relação ao princípio da crônica ou alguma convicção do personagem. Então, gente, essa é a explicação sobre a fome. É importante vocês saberem como ela funciona para, em jogo, vocês lidarem com muita cautela, porque isso pode complicar seriamente o personagem de vocês. E por fim, gente, vamos falar da humanidade, da trilha da humanidade, que é o que mantém o personagem, o jogador com algum nível de controle sobre o personagem. A humanidade, gente, permite que os vampiros despertem durante o dia. No entanto, preservar a humanidade do personagem não é uma tarefa fácil. No processo de criação de personagem, a humanidade inicial é 7. Então, vamos aqui e vamos preencher essa humanidade do Capitão Plínio. Então, até o nível 7. Tá, perfeito. Aí vocês estão se perguntando, peraí, mas o Capitão Plínio Ancila, ele provavelmente tem humanidade menor. Calma, gente. Lembra que eu estou ensinando vocês a construir um personagem passo a passo? Neste momento, nesse passo, a criação de personagem é dito que a humanidade é 7. Coloquem 7. Claro que vai sofrer alterações dependendo do tipo de predador que você escolheu para o personagem. O tipo de predador pode fazer com que reduza ou até aumente essa humanidade. E também a aplicação do mar do tempo ao personagem, ou seja, o tempo de existência do personagem pode fazer com que ele perca a humanidade após criar o personagem. Mas esse é um outro momento, é um passo lá na frente, eu explicarei para vocês em um outro vídeo. Nesse momento, deixem apenas 7 e vocês posteriormente farão os devidos ajustes, tá? Mas o mais importante agora, gente, é entender como funciona essa trilha da humanidade. Se um personagem agir em violação de um princípio da crônica, que é algo que eu vou explicar para vocês no próximo passo, que vai ser o passo 5. Mas se o personagem violar um princípio da crônica, o narrador pesa a severidade da violação, que poderá incorrer em uma mancha na trilha da humanidade. Assim como violar a convicção do personagem também pode incorrer em uma ou mais manchas. Também, prejuízos causados ao marcos do personagem também podem gerar manchas a essa humanidade. Aí vocês estão se perguntando, o que é princípio da crônica? O que é convicção do personagem? O que é marco ligado à convicção do personagem? Isso vai ser tema do meu 5º vídeo, que será o passo 5, que eu vou fazer na semana que vem. Mas só para adiantar para vocês, é algo meio que substitui aqueles níveis de comportamento que se espera de uma determinada humanidade para que ele consiga manter a humanidade. Se ele cometer infrações,
faz com que ele possa perder a sua humanidade. Só que agora ela é pautada pelo princípio da crônica, pela convicção do personagem e pelo marco ligado a essa convicção, que eu vou explicar mais detalhadamente no próximo vídeo. Mas vamos avançar. Quando se ganha uma mancha na trilha da humanidade, você vai marcar os espaços em branco da direita para a esquerda. Vocês estão vendo aqui que, no caso, os espaços em brancos da trilha da humanidade do Capitão Plínio é de 10 a 8. Ou seja, ele só tem 3 níveis de humanidade para preencher mancha da direita para a esquerda. Consequentemente, se ao longo do tempo, se a humanidade do personagem for diminuindo, vamos dizer aqui que, por exemplo, vamos dizer que o Capitão Plínio perdeu humanidade ao longo desse tempo e ficou com humanidade 6. Aí o que era antes uma trilha de 3 passou a ser uma trilha de 4. Ele pode ter manchas até o nível 4. Se um personagem acumular manchas, mais manchas do que ele tiver de caixas vazias, ou seja, de 10 a 7, ou seja, acumular mais do que 4 níveis aqui de manchas da sua trilha de humanidade, ele fica comprometido, está dominado de remorso. Nesse estado, o personagem é capaz de violações intencionais de um princípio da crônica e é forçado a cometê-lo e deve testar, nesse momento, um teste de frenesi de terror numa dificuldade de 4. Olha aí, antes tem o frenesi de fome, para fome, e aqui frenesi de terror. A condição comprometido permanece até o fim da sessão, quando o remorso é testado. O personagem também pode escolher sair disso ao voluntariamente perder um ponto de humanidade, limpando as manchas enquanto ele racionaliza as suas ações e aceita o que ele se tornou. Ou seja, gente, sempre ao final de uma sessão, se sobrou alguma mancha na trilha, tem que fazer teste de remorso. Se ele falhar, ele perde a humanidade. Mas se o jogador quiser, de livre e espontânea vontade, entender que vai perder mesmo humanidade, ele abdica do teste e perde automaticamente a humanidade e limpa toda a caixa de manchas. Mas para o teste de remorso, é importante o seguinte, gente, que vai ter que fazer no final da sessão, caso tenha acumulado manchas. Você deve rolar uma quantidade de dados igual aos não marcados. Aqui, ó. Tudo aqui não marcado. Pontos não preenchidos na trilha de humanidade. A quantidade mínima de dado em uma rolagem de remorso é 1, mesmo se a trilha inteira estiver toda marcada, tá? O jogador pode rolar somente um dado. E nessa rolagem, lembra, gente, não rola dado de fome, só o dado regular. Se a rolagem de remorso resultar em pelo menos um sucesso, o personagem sofreu bastante culpa, vergonha ou arrependimento para manter a sua atual humanidade. Assim, ele remove todas as manchas. Mas, se a rolagem do remorso resultar em nenhum sucesso, a besta venceu. E o personagem deve perder um ponto de humanidade. E então, remove todas as manchas da trilha. Viu, gente? Ficou bem interessante essa mecânica de humanidade, e a possibilidade de perdê-la é bem mais mensurável do que a avaliação subjetiva que haviam nas edições anteriores. Gostou ou não? É assim que agora funciona a mecânica de humanidade. E aqui se encerra o passo 4 dessa série de vídeos de criação de personagens de Vampira Máscara, 5ª edição. Semana que vem tem mais. Falou!